Boa tarde a todos e a todas. Queria também ressaltar a importância da gente estar discutindo nesse momento. Lembro que no início desse ano a gente teve uma reunião do GEPAD e falando sobre a organização do evento aqui, e o Sérgio comentou que era importante da gente saber o que entre nós a gente estava pesquisando e trabalhando, e eu acho que essa é uma oportunidade bem importante da gente, entre nós, GEPAD, estar discutindo, mas também de ter um feedback externo, seja das pessoas que estão aqui, que não fazem parte do GEPAD, ou seja, de leituras externas que a gente contou para esse evento, como também hoje com os grupos de trabalho que a gente teve, que foi uma participação bem legal. A minha fala é um pouco tentar entender ou fazer uma leitura das mudanças nas políticas para a agricultura familiar. Então, o título é Mudança nas políticas públicas para a agricultura familiar, novos mediadores para velhos referenciais. Claro que as mudanças que a gente teve nos últimos anos, e principalmente do ano passado para cá, que me incita mais essa reflexão. Mas também, se a gente pegar numa trajetória um pouco mais, desde 95, da criação do PRONAF, a gente tem um movimento que é emergência das políticas para a agricultura familiar, criação do MDA em 99, início dos anos 2000, e a gente vai ter, a partir de 2003, um certo boom nas políticas para a agricultura familiar, que vão seguir a lei da agricultura familiar, que vai ser um marco importante, e depois a gente começa, desde 2011, 2012, 2013, um certo arrefecimento em algumas políticas, e agora, de modo bem mais emblemático, a extinção do MDA o ano passado, a reorganização institucional que ocorreu e uma uma desestruturação política e financeira das políticas para a agricultura familiar. Então, pensando, estimulada também por ontem, pela reflexão um pouco mais teórico-metodológica, mas olhando do espaço aonde que eu estou mais lendo, pesquisando, que são abordagens de análise de política pública, desde que aconteceu isso o ano passado, eu fico me perguntando quais são as lentes analíticas que me ajudam a explicar o processo de mudança que a gente está vivenciando, analisar essa trajetória ao longo do tempo, mas, principalmente, como que a gente explica, em termos teórico-analíticos, as mudanças que ocorreram do ano passado e que, enfim, continuam. Então, essa é a minha questão principal, é dialogar com abordagens teóricos metodológicas de análise de política pública e tentar buscar nessas abordagens alguma que me ajudasse a entender esse processo. Entender mudança na política pública é uma das principais preocupações das abordagens de análise de política pública. Esse é o principal desafio e essa é a questão que a maioria das abordagens se coloca. E eu, desde o ano passado, fico pensando qual abordagem que vai me ajudar a entender essas mudanças. Se a gente pensar o neoinstitucionalismo e as três vertentes do neoinstitucionalismo, neoinstitucionalismo histórico, neoinstitucionalismo sociológico e neoinstitucionalismo da escolha racional, eles enfatizam muito mais a continuidade do que a ruptura, e a gente está vivenciando um processo de ruptura. Eu ontem até falava com o Sérgio como colocar path dependence, entender a dependência de caminho nesse contexto. Então, na verdade, quando que eu faço essa leitura das abordagens de análise de política pública, quem vai me dar alguns elementos explicativos é a abordagem cognitiva. Pelo menos para mim, nesse momento, ela me ajuda a entender algumas coisas, e eu poderia ter usado a abordagem de coalizões de interesse do Sabatier, que eu acho que também ajudaria a explicar essas mudanças que a gente teve nas políticas para a agricultura familiar, mas eu acabei voltando à abordagem cognitiva e, principalmente, a abordagem do Pierre Millet e do Bruno Joubert, com a noção de referencial global e referencial setorial. A abordagem que eu trabalhei na tese, ela é uma abordagem que tenta avançar em relação a esses autores, mas, para entender essas mudanças, eu tive que, pelo menos essa tentativa, de voltar a esses autores e tentar entender as mudanças a partir da leitura que eles fazem.
Então, inspirada nessa literatura, um pouco da minha apresentação. Primeiro, eu vou ter que falar algumas notas sobre a abordagem referencial global e setorial. Depois, a compreensão das políticas para a agricultura familiar no referencial global neoliberal. Depois, as políticas para a agricultura familiar no referencial global neodesenvolvimentista, ou poderia também ser novo desenvolvimentismo ou social desenvolvimentismo, são vertentes um pouco diferentes. E as políticas para a agricultura familiar no retorno de um referencial global neoliberal. Eu sei que é super complicado, a gente já está fazendo esse tipo de afirmação agora, mas eu preciso colocar alguma classificação. Então, é baseado em diversos autores que analisam desde o programa da Dilma de 2015, me parece que a gente está nesse caminho. E considerações finais. Então, muito rápido, abordagem do referencial global e referencial setorial. É uma abordagem que enfatiza bastante o papel das ideias, então, o modo como os atores interpretam o mundo e interpretam os problemas públicos, e, com base nessas interpretações, então, são elaboradas políticas públicas. E uma noção-chave para o Pierre Miller e para o Bruno Jobert é a ideia de referencial e de política pública, entendendo justamente como o conjunto de ideias que foram institucionalizadas em uma política pública. Então, o conjunto de representações dos atores e como que isso se expressa em uma política pública. Só que, para esses autores, o referencial de uma política pública, ele é o resultado de uma confluência entre dois referenciais importantes, que um é o referencial global e o referencial setorial. Referencial global é o conjunto de interpretações de mundo superando os limites de um setor específico, que vai ser o referencial setorial. Então, são as representações de um mundo de um modo mais geral que guiam uma determinada sociedade em um determinado período. A gente tem diferentes referenciais globais em disputas, mas um desses referenciais globais acaba se institucionalizando, assumindo espaço em uma determinada sociedade, e é esse referencial global que acaba guiando e influenciando o referencial setorial, que nada mais é do que a representação, então, as ideias que guiam um setor. Nesse caso, eu estou tratando da agricultura familiar. Da mesma forma que o referencial global, a gente tem diversas interpretações sobre a agricultura familiar, mas uma dessas representações vai ser dominante, coerente com o referencial global, que eu já vou mencionar. É claro que o referencial global, por exemplo, um exemplo de referencial global, desenvolvimentismo, que marcou a trajetória brasileira por diversos anos. É claro que esse referencial global, ele não cai como um corpo fechado no conjunto dos setores. Um setor ele tem um peso maior, em outro setor ele vai se manifestar anos depois e com grau menor, mas é o conjunto de ideias para o conjunto da sociedade que influencia. A gente não está falando só de política econômica aqui, mas está falando, por exemplo, agora não é só política econômica, tem valores super conservadores que estão junto nessa posição. Então, não é só política econômica. Só para mencionar, e essa passagem, ao longo do tempo, a gente vai ter diferentes referenciais globais. E esse referencial global envolve muito um processo de tomada de poder, então, muda as relações de poder e envolve um processo de tomada de palavra, que é novas interpretações assumindo o espaço público. Como esses autores vão dizer, mudando um referencial global, automaticamente, em momentos distintos, o referencial setorial vai ter que se ajustar ao referencial global. Então, uma mudança na política pública, ela vai ser o resultado do ajuste do referencial setorial, das políticas para a agricultura familiar, em relação ao referencial global. E esses autores vão destacar que quem faz esse ajuste do setorial para o global são mediadores de uma política pública. Então, são diversos atores que são chaves nesse processo. Bom, uma das críticas
uma crítica minha é que acaba sendo uma leitura bastante mecanicista. Mudou o referencial global, automaticamente tem que mudar o referencial setorial. E, na minha interpretação, existem algumas margens de manobra nesse processo. Então, estou analisando de 95 para cá. A gente sabe que, nesse período da década de 90, o referencial global que marcou foi o neoliberal. E aí, à tona, as interpretações predominantes era reduzir o papel do Estado e atribuir ao mercado um papel mais relevante para orientar os movimentos da economia. Se a gente olhar diversos documentos desse período, esse aqui é da Revista Política de 1994, que lançou o Plano Agrícola 94-95, ele vai dizer: as ações do governo deveriam seguir o que já vinha sendo delineado, ou seja, dar maior liberdade de ação possível ao setor privado, reduzindo ao mínimo a interferência do Estado. Esse referencial global vai ter efeito sobre a compreensão, vai provocar estímulo à abertura dos mercados, integração regional, ajuste fiscal com redução dos recursos para as políticas públicas, agrícolas, sociais e diversas, privatizações e, como a gente sabe, diversos instrumentos de política agrícola foram extintos ou reorganizados. Mas, nesse período, nesse referencial global, é quando se cria as políticas para a agricultura familiar. Como compreender as políticas públicas nesse contexto? Para mim, a criação das políticas públicas em 95, elas têm uma ligação forte com o referencial global, que era justamente um discurso de criar políticas públicas para a agricultura familiar, nas falhas de mercado. Então, a agricultura familiar sozinha não vai conseguir se reestruturar, precisa a ação do Estado para ajudar esse grupo social. Então, para mim, faz sentido, em diversos documentos do Ministério da Agricultura, a gente vai ver esse ajuste do referencial global, do referencial setorial para o global. Mas a questão é, como explicar, então, os assentamentos de reforma agrária? Para mim, se a agricultura familiar ela sofreu esse ajuste, como explicar os assentamentos de reforma agrária? Quem fez esse ajuste das políticas para a agricultura familiar para o referencial global? Diversos estudos acadêmicos, e aqui eu falo principalmente dos estudos do Banco Mundial publicados em 94 e do relatório FAO-INCRA, que vão apontar justamente intervir nas falhas de mercado, e gestores públicos interessados na ampliação da sua base, enfim, a ligação que tinha a CONTAG, gestores públicos nesse período, os gestores públicos interessados em não ter ações contra-hegemônicas e o sindicalismo também interessado em era vinculado ao partido do Fernando Henrique na época, então também tinha interesses, enfim, de ligação com o presidente. Agora, como explicar os assentamentos? Aqui eu acho, sim, que a gente tem um processo de divergência do referencial setorial em relação ao referencial global. Para mim, os assentamentos de reforma agrária, eles destoam desse referencial global, mas a gente não pode esquecer que, logo na sequência, esse referencial dos assentamentos, a gente teve uma tentativa de ajuste dele ao referencial global, que foi por meio da reforma agrária de mercado e dos Banco da Terra, enfim. Contexto 2000, a gente vai ter... Aqui, é claro que há diversas denominações para esse processo, com diferentes matizes. Eu estou simplificando o que seria o referencial neodesenvolvimentista, mas se retoma muito o papel do Estado, a questão do Estado para manter a estabilidade macroeconômica, enfim, criar políticas que estimulem a competitividade industrial, aí todas as reduções de IPI, diversos impostos que a gente conheceu, e atuar na área social com os objetivos de reduzir a pobreza, a desigualdade, promover a cidadania e incitar o consumo via emprego formalizado, valorização do salário mínimo, enfim. As políticas para a agricultura familiar, então, esse era o referencial global. As políticas para a agricultura familiar se ajustam a esse novo contexto e, a partir de 2003, a gente vai ter um conjunto de políticas públicas que vão surgir. É interessante que várias delas, hoje a gente pode olhar e elas estão um pouco paralisadas, mas a gente tem um movimento aqui bem importante de criação de políticas. Algumas dessas políticas
visavam a modernização e a consolidação da agricultura familiar, muito próxima, bem à vertente mais de produção de alimentos, seja para o mercado interno, mas também para a inserção internacional, estruturação da agricultura familiar nesse sentido, e políticas visando a promoção de cidadania, da redução da pobreza e inserção no mercado de consumo desse grupo social. Quem foram os mediadores desse ajuste setorial em relação ao global? Aqui a gente teve movimentos sindicais da agricultura familiar que entraram dentro do Estado e que se tornaram mediadores natos nesse processo. A gente tem atores políticos que se tornaram gestores e designados politicamente, que tinham uma vinculação muito forte com os movimentos sociais, e a gente tem outros acadêmicos, que não são aqueles mesmos que eu mencionei antes, que vão destacar a importância da agricultura familiar para a geração de empregos, desenvolvimento rural e segurança alimentar. A grande questão é que, dentro desse referencial neodesenvolvimentista, e aí estou discutindo com o Denis, que a gente já conversou sobre isso na tua dissertação, dentro desse referencial neodesenvolvimentista também entra todo o apoio ao agronegócio. Fazia parte desse referencial neodesenvolvimentista o apoio ao agronegócio, e a gente sabe que isso também tem algumas contradições em relação à agricultura familiar. Tem 2 números especiais da Revista de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Federal do Maranhão, organizados pela professora Maristela Andrade, que dão vários exemplos de como que esses grandes projetos de investimento ou o avanço da mineração e do agronegócio, que fazem parte do referencial neodesenvolvimentista, fragilizaram certos grupos, principalmente povos e comunidades tradicionais, quilombos, indígenas e tal. Também a elevação do preço da terra e uma versão mais neoextrativista, como está se falando agora, elas vão tornar mais vulnerável alguns grupos sociais. Chegamos aqui ao contexto mais de 2016, mas não dá para esquecer do segundo mandato da Dilma e quando que o Levi entrou, que, na verdade, esse retorno do referencial neoliberal, ele já tem origens em alguns anos anteriores, mas que ganha maior expressão a partir do ano passado com o processo de impeachment, e a narrativa principal que é usada nesse processo é a questão do ajuste fiscal. Fazendo o ajuste fiscal, então, a gente mantém a confiança dos agentes econômicos, enfim, a economia se restabelece, e o que a gente vai ter bastante nesse processo é a retomada da centralidade do mercado e não do Estado, como a gente teve nos anos 2000. Bom, essa mudança do referencial global agora, nesses últimos anos, ela altera as relações de poder, e a gente vai ter uma mudança nos mediadores de políticas públicas também, e agora a gente vai ter novos mediadores. Um deles são mediadores com vinculação partidária e sindical, é um outro grupo sindical, como a gente conhece, que acaba dando o tom das políticas para a agricultura familiar. Acadêmicos, não são os mesmos acadêmicos da década de 2000, e quem foi para Sober hoje de manhã também a gente comentava disso. A gente sabe que é um outro grupo de acadêmicos com um argumento de que boa parte da agricultura familiar ela é ineficiente, ou se dá tecnologia e se faz um processo de modernização, ou, para uma boa parte dela, se dá políticas sociais. E a gente tem também organizações do agronegócio que passam a ser mediadores. Pela primeira vez na história, como diria um conhecido nosso, né? A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, participou da elaboração dos planos safra da agricultura familiar esse ano. Então, aqui a gente tem uma mudança de mediadores bem expressiva, e as organizações da agricultura familiar se retiraram desse processo. Alguns efeitos, então, para a agricultura familiar. Não é minha intenção aqui, a gente já vem falando disso desde ontem, mas teve mudanças importantes no referencial setorial. O primeiro é o fim do MDA e um certo limbo institucional que a gente passou por diversos meses. Não dá para esquecer que o MDA foi extinto, aí foi tudo, uma boa parte colocada no MDS, que ficou MDS
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Depois, em setembro, teve um boato de que o MDA ia voltar. Depois, enfim, está na SEAD. Nesse processo, a gente teve a extinção do Departamento de Comercialização e Agregação de Valor e a extinção da SDT. Então, são novas ideias orientando as políticas para a agricultura familiar. E novas interpretações sobre o lugar da agricultura familiar no desenvolvimento do país. Desde então, a gente tem assistido cortes recorrentes nos recursos públicos. O orçamento do PA, que foi anunciado ano passado, já sofreu cortes sucessivos. E a última informação que eu tenho é que são 171 milhões para todo o PA, não só a Conab, mas para todo o PA, e 50 milhões para a Conab. E a gente sabe que esses cortes de recursos não são pontuais, não são desse momento, eles fazem parte da emenda constitucional 95, que é a PEC dos gastos públicos. Então, para os próximos 20 anos, a gente tem redução das políticas de recursos para a agricultura familiar. A gente teve paralisação de programas. O ATER Mais Gestão, embora a SEAD fica anunciando desde o início desse ano que ela vai voltar com a chamada pública, até agora não saiu, então o ATER Mais Gestão está paralisado desde o ano passado. As políticas territoriais também foram paralisadas. A SEAD lançou uma chamada do PROINF agora, mas hoje conversava com a Mireia, ela tem um foco muito forte nos consórcios municipais e não tanto no território. A gente tivemos mudanças expressivas nas políticas agrárias, e aí eu não me lembro dos números, mas com a medida provisória 759, que se tornou lei recentemente, a gente passa a ter a possibilidade de titulação dos assentamentos de reforma agrária depois de 10 anos, e depois de 15 anos, independente do estado de consolidação desses assentamentos. A gente passa a ter novos critérios de seleção para os assentamentos de reforma agrária e dando muito mais espaço ao INCRA e aos municípios e menos aos movimentos sociais. Em relação à já estou no fim, Sidônia. Em relação à regularização fundiária, que também ficou conhecida como a MP da grilagem, o programa Terra Legal, que regularizava lotes de até 1.500 hectares, agora regulariza lotes de até 2.500 hectares. Então, são mudanças expressivas. Além do debate da estrangeirização da propriedade da terra, que está indefinido, mas que está sempre em pauta. E, enfim, depois de quarta-feira, eu acho que tem várias medidas que vão entrar na Câmara dos Deputados para projetos. Já tem projetos de lei, mas, enfim, vai ter andamento a isso. A gente também teve o parecer 001 da CGU e da AGU em relação às terras indígenas, que estabelece como marco temporal a Constituição de 88. Então, a partir desse parecer, só terá acesso à terra os indígenas que até 88 estavam naquele território. Enfim, são diversas coisas que a gente está discutindo desde ontem, mencionando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que recém passou, mas tem um projeto de lei de um deputado do PSDB do Mato Grosso, o PL 6442, específico para a legislação trabalhista. Então, na sequência, esses temas vão entrar. E a gente tem uma minimização política da noção de agricultura familiar, com o cadastro que foi lançado agora. Embora eu acho que o cadastro é importante, concordo com ele, mas eu acho que tem vários elementos que ficaram... enfim, a agricultura familiar era uma noção já consolidada e agora vem no sentido de enfraquecer. Para fechar, depois dessa leitura, então, ajuste setorial global, me parece que é difícil a gente pensar as políticas para a agricultura familiar, que elas vão seguir uma trajetória diferente do referencial global, pois são mediadores distintos, a gente mudou os mediadores, mas também não acho que seja uma camisa de força, que a gente não tem margem de manobra e a gente pode institucionalizar
ideias contra-hegemônicas, desde que essas ideias consigam ter visibilidade pública, consigam forçar o governo para chamar a atenção dele, obrigando a tomar uma atitude. De modo pessimista, seguindo a abordagem, seria difícil, mas, enfim, acho que tem margens de manobras, como foi com os assentamentos de reforma agrária em 95. E, em termos teóricos analíticos, eu acho que todas essas mudanças elas nos provocam bastante reflexões teóricas. Eu acho que a realidade coloca em xeque diversas abordagens e esquemas analíticos que a gente tem. E é um desafio a gente pensar as abordagens de análise de políticas públicas e como que elas nos ajudam a explicar a mudança. E uma questão que eu conversei já com o Arilson, com o Sérgio, que eu acho que a gente tem que refletir, dialogar com o neoinstitucionalismo, sobre mecanismos que nos ajudem a garantir uma maior institucionalidade das políticas para a agricultura familiar. Diversas delas, os atores diziam, a gente precisa de uma lei. O PAA se falou muito, a gente precisa de uma lei. Só que eu acho que tem as leis, o PAA tem uma lei e ele está sendo enfraquecido. Então, como dar maior institucionalidade para as políticas para a agricultura familiar? É isso, obrigada.